Aqui com uma palavra, feliz por tudo que o Senhor tem gerado ao coração desta igreja, a direção que Ele tem dado, e eu louvo ao Senhor por a vida de todos os irmãos. Vamos falar de crescimento. Crescimento é bom, né? Quem quer crescer aqui? Glória a Deus. Faz parte da nossa caminhada. Eu creio que não tem ninguém aqui que fala, para mim tá bom, para mim não. Tem gente que já levanta o dia dizendo, dia, né? Porque esse dia, né? E as reclamações já vêm primeiro do que as situações que nós enfrentamos. Mas aqui tem gente viva, gente que está de pé, com muitos projetos a se realizar, e principalmente projetos envolvendo o reino de Deus, tá bom? Essa área de crescimento, ela nos abrange em todas as áreas da nossa vida, desde a nossa área pessoal, nosso crescimento pessoal mesmo. E nós precisamos sim, o que o Espírito Santo gerou ao meu coração, dentro da palavra, é que Deus sim investe em pessoas que decidem crescer. Você precisa se posicionar. Sim, Deus faz quando você se posiciona. Respeita muito, na verdade, você, o seu coração, a sua prontidão para poder servir. E o que o Senhor quer é que nós tenhamos um crescimento saudável. Um crescimento saudável é tudo que o Senhor quer para esta igreja, não é? Quando nós vamos crescendo com ministérios saudáveis, pessoas curadas, não é? Pessoas que estão totalmente libertas, tá bom? Pessoas que têm a fala de Jesus na vida dela, tem o olhar de Jesus na vida dela, tem o cheiro de Jesus na vida dela, sabe aquela pessoa tão agradável de sentar com ela. Tem gente que é maravilhosa, né? Que você senta e não quer levantar dali, quer que a conversa flua, e você tem 1 hora com ela, 2 horas, 3 horas, porque tudo que vem dela é maravilhoso, é de crescimento, palavras de ânimo, tá bom? Se você chega perto dela desanimado, você sai de lá dizendo, isso aí, eu também estou pronto para caminhar, para vencer, para encarar os desafios da vida, que vem para todos nós. A vida não é fácil, eu creio que para ninguém, para mim não foi, e não é. Os desafios do dia são, né, daquele jeito. Nós usamos em linguajar, como foi o dia hoje? Nós conseguimos vencer um leão, e deixamos outro amarrado já para amanhã, tá bom? Outros falam que hoje derrubou um gigante, amanhã tem mais 2, e aí vai, né, nessa peleja do dia, nós vamos vencendo mesmo. Mas isso é para pessoas que querem de verdade vencer. O Anthony está pentecostal hoje, não é, Anthony? E aí a gente vai vendo a igreja se desenvolvendo e crescendo. Escute, irmãos, eu oro por vocês, eu oro por a vida de cada liderança deste lugar, por a equipe ministerial deste lugar. Eu oro pelo pastoreio de vocês. Eu oro para que a visão de vocês seja ampliada todos os dias, que o Espírito Santo mostre para vocês, um caminho muito claro, uma visão muito bem definida, que vocês entrem com vontade de vencer, sim, com vontade de conquistar a terra, resgatar os frutos, né, que são essas vidas maravilhosas que precisam, que clamam por socorro. O olhar desse servo e dessa serva observar a nossa cidade linda, e perceber que tem gente com muita fome de Deus, com muita sede de Deus, gente que quer ser alcançada com uma palavra de vida. Para isso é necessário que a vida já tenha nos encontrado primeiro. Para isso é necessário que a gente aqui dentro já tenha se encontrado, e é maravilhoso. Crescimento, a palavra do Senhor nos fala em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus não quer que a gente simplesmente fiquemos espiritualmente como crianças infantis. O crescimento, ele tem vários processos, vários passos, né? Várias etapas. E aí, quando fala de crescimento, vamos falar aí do nascimento, né? Para nós, filhos do Pai eterno, o novo nascimento. Então, vamos lá.
Sim, começamos como criança mesmo, bebê na fé, e aí a alimentação da criança, ela é totalmente diferente de um adulto, né? Você não pode entregar uma feijoada para o Anthony, né? Ainda não, apesar que ele já come cuscuz, ele já delicia com essas coisas, eu nunca vi ele reclamar por comida nenhuma. Mas a criança geralmente começa com somente o leite materno, não é? Você não pode chegar quando ele nasce já. Assim é a vida espiritual. A gente precisa ter então esse discernimento e essa preocupação para que a gente veja os novos convertidos, aquelas que estão nascendo agora na fé, sendo instruídas com alimento ali leve. Já os irmãos mais velhos vão indo, aí vai aumentando a dose, né? Vai aumentando aí por flocos de milho com derivado suíno e vai crescendo, porque o Senhor quer que você vai crescendo. Esse crescimento é onde você vai aprofundando as suas raízes, você vai edificando a sua vida espiritual em Cristo Jesus, tá bom? Uma árvore sem raiz, ela vai ficando muito vulnerável a qualquer tempestade que se levanta. Para ela deitar é facinho, para ela não frutificar mais é facinho, mas o Senhor quer que a gente aprofunde sim as nossas raízes, e tudo isso é na palavra do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor falou ao meu coração e repito mais uma vez, dentro desse tema especial, é que Deus, Ele investe em pessoas que decidem crescer. Então vamos para a palavra do Senhor, para tomarmos parte desse tema e começarmos este mês, porque março chegou, mês 3 chegou e já passa muito rápido. Gênesis capítulo 37, nós vamos se inspirar na história de um menino que se decidiu se posicionar na caminhada. Tem uma história linda, vocês conhecem muito bem, e nós vamos extrair dentro dessa história linda algumas lições para a nossa vida. O que nós podemos aprender hoje com a história desse menino para a nossa caminhada? Que nós vamos aprender com tudo isso, e nós vamos fazer isso agora. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Gênesis capítulo 37, versículo 1 a seguir diz assim: habitou José na terra. Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, guarda bem essa parte, sendo José de 17 anos, um jovem de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles. E José trazia para sua casa uma má fama deles, a seu pai. Segue. Israel amava mais a José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, ou seja, dos seus 11 filhos que ele já tinha, o José era o mais moço, mais novo, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Não tinham muita amizade com José. Sonhou também José um sonho. Aí as coisas começaram a ficar mais estreitas para José, porque Deus deu para ele um sonho, que contou aos seus irmãos. Quando ele teve o sonho, chamou a sua família e contou para eles. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras.
E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse-lhe, José sonhou pela segunda vez, que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Até o pai agora ficou meio nervoso com ele, e disse-lhe: que sonho é este, rapaz? Que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Vamos para o capítulo 50. Glória a Deus. Capítulo 50 vai então já nos caminhar para terminar esta história, o que o Senhor quer nos ensinar. No versículo 1: então José se lançou sobre o rosto do seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, e que embalsamava o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim o cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios choravam 60 dias. Passados os dias de chorar, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, e ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir a sepultar meu pai, depois voltarei. Amém. Senhor, te louvo por tua palavra, engrandeço o teu nome, Senhor, e que essa palavra possa trazer para nós evidências de tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, primeiramente nesse tempo. Te pedimos perdão, Pai, por todas as falhas, erros e pecados, e como somos negligentes diante do Senhor. Portanto, eu te peço, como vaso em tuas mãos, Senhor, instrumento diante de ti, me usa, Pai, naquilo que o Senhor já gerou ao meu coração, trazendo edificação, e que assim a tua palavra também possa trazer edificação na vida de toda a nossa igreja. Amém, amém. Essa história vai falar de um jovem que começou, a Bíblia começa falando que ele já tinha 17 anos, e ele já ajudava muito seu pai nos trabalhos do campo, e a Bíblia diz que ele, como seus irmãos, ajudava a apacentar o rebanho de seu pai. Por certo, não eram poucas ovelhas do que eles tinham, os animais que eles tinham também. José era o mais novo, apesar que os seus irmãos eram os encarregados de fazer isso. José nasceu já na velhice do seu pai, e por ser o filho mais novo, ele talvez teve ali uma atenção melhor do seu papai, um carinho a mais, uma dedicação a mais, não é? Lembrando-se lá dos nossos antepassados, a gente sabe muito bem disso. As coisas vão mudando e ficando mais modernas, mas a gente sabe que lá atrás umas pessoas mais idosas, eles tinham um pouco mais de timidez de se expressar. Dificilmente você ouviria um pai lá atrás, alguns anos atrás, dizer para o filho: eu te amo, meu filho. Ele demonstrava isso de outras formas. No meu caso, demonstrava muito isso dizendo: eu te amo, por isso vou te dar uma enxada para você trabalhar na roça. Eu te amo e eu vou te ensinar a você ser homem de verdade, rapaz. Levanta cedo. Era a forma deles, né? E eu, naquele tempo, não entendia muito. Falou: poxa, meu pai é muito duro comigo naquela questão toda. Mas era uma forma que meu pai encontrou de formar a minha pessoa um homem de verdade, futuramente um pai de família, um homem responsável, de caráter. E assim a gente vai. Eu creio que o pai de vocês foi mais ou menos nesse caminho. Claro, salvo aqui, porque teve pais lá atrás também que sempre tiveram essa habilidade de poder, então, estar bem próximo dos seus filhos e beijá-los e abraçá-los, mesmo na sua velhice e assim por diante. O que dá a entender aqui é que os irmãos de José não tiveram esse mesmo carinho que o José teve. E os irmãos olhavam sempre o José sendo acariciado, o José recebendo alguns elogios de seu pai. E aí nós, como pais, também devemos ter sempre esse cuidado, né?
se nós temos alguns filhos, não somente um, mas um, dois, três, talvez se a gente lançar os elogios somente, talvez para um filho, ou dizer que esse ama mais do que os demais, que esse é meu filho querido porque não me dá trabalho, com certeza os demais filhos, eles vão ficar meio de olho, olhando para você assim, já um pouco enciumado e assim por diante. A gente deve, como pais, ser vigilante nessa questão. Com isso, gerou no coração dos irmãos de José, e escute-me, eu posso dizer isso porque não foi só no coração do mais velho que gerou ciúmes, foi no coração dos seus irmãos. Eu posso dizer que foram 11 irmãos então, e então gerou um desconforto muito grande familiar. Bom, o José ficava mais em casa, e então os seus filhos, os seus irmãos estavam no campo trabalhando, e sempre o pai mandava ver como é que estava o comportamento dele. Vai lá, filho, vai lá na malhada, vai lá no campo, vê como é que estão os seus irmãos, se está tudo certo lá, está tudo bem. E o José ia, e às vezes não trazia boas notícias, como o texto falou: olha pai, olha mãe, eles estão aprontando por lá. E por certo, quando os irmãos chegavam em casa, imagina a correção, né? Imagina então a disciplina para aqueles meninos. Contudo, o José então, ele ficou conhecido como um bom fofoqueiro entre os seus irmãos, né? E os irmãos, a Bíblia diz que ele começou a ser odiado, e o ódio foi crescendo, e isso foi acontecendo. Nesse tempo, então, quando o Senhor, através do seu pai, então já o orientou, já começou a instruir a vida de José, o Senhor então se manifestou a José através de um sonho. E o José então resolveu não chamar o seu papai tão querido e chamar ele no particular, resolveu chamar todo mundo, sentado à mesa no jantar. Se ele não era um menino tão querido naquele momento, então imagina a cena, no jantar, naquela reunião familiar, o José se manifesta dizendo: olha, eu tive um sonho. E eu confesso que a gente estava então no nosso campo, e então a gente estava apanhando os molhos, e depois de trabalhar aquilo, o meu molho era maior do que o de vocês, e de repente ficava de pé o meu molho, o molho de vocês, a colheita de vocês se inclinavam a mim, e então logo eles entenderam: esse menino está de barriga cheia, e assim por diante. Bom, logo ele teve outro sonho, como o sol e a lua e aquela coisa toda, e de repente eles também quis trazer uma mensagem que também todos eles se inclinavam a ele, e logo até o pai se irritou, dizendo: porventura, filho, é você que vai reinar sobre mim? É você que vai reinar sobre a mim? É você que vai mandar agora aqui em casa? Criou um clima horrível naquele momento, sem entender, porque às vezes o trabalhar de Deus nesse momento, a situação adversa que vem, dificilmente a gente vai compreender neste momento, mas o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é lindo na nossa caminhada, e nós vamos aprender um pouco nessa história com isso. Esse Deus que é Pai, Ele é um Pai investidor. O que está escrito dentro dessa passagem bíblica é que Deus investe em pessoas. Deus investiu em você, Deus investiu em mim, isso, e alguns aqui então já se posicionaram e estão recebendo de Deus, já recebeu de Deus muita graça, os dons, e também através disso muitas oportunidades. Deus vai dando para essas pessoas que vão se posicionando, Deus dá, e oportunidade, queridos, para aquelas pessoas que estão bem atentas na sua caminhada. No dia a dia, oportunidades é algo que vem uma vez só, passa. E aquela oportunidade que se apresenta para você, que você não observa ela, não dá um crédito para ela, aquela oportunidade vai embora e nunca mais volta. Nunca mais volta. Tem um ditado chinês que fala que há 3 coisas que nunca mais voltam atrás. A primeira delas é uma palavra falada. Quando você profere uma palavra, quando de repente você fala, você não consegue mais voltar àquela palavra que você lançou. Já foi. Você pode até tentar consertar, mas voltar atrás você não consegue voltar mais. Segunda coisa que nunca consegue voltar atrás é uma flecha. Quando o arqueiro ele puxa o seu arco, e quando ele solta a flecha para atingir o alvo, por mais que ele queira que a flecha não chegue lá, mas já foi, não consegue mais voltar atrás.
E a terceira coisa que nunca mais consegue voltar atrás é uma oportunidade perdida. Um culto é uma oportunidade perdida, ela passou, foi embora. Então devemos aproveitar as oportunidades, sim, que Deus está nos dando. Então quero dizer para vocês que este Deus, que é nosso Pai, que é teu Pai, Ele não desperdiça, olha só, Ele não desperdiça esse tempo em quem quer ficar somente parado. Por isso que Ele fala, olha, se movimente, se posiciona, porque eu preciso sim investir em você que decide crescer, que quer na verdade ver algo acontecer sobre a tua vida. Deus, Ele trabalha em pessoas. Deus, Ele trabalha através de pessoas. O maior projeto de Deus na terra é tocar em pessoas. Então, para tocar em pessoas, primeiro Ele precisa trabalhar em pessoas como você. Que você na verdade venha compreender o seu reino, o amor dele que é tão grande, porque parece que nós caminhamos e nós desfrutamos pouco de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, por favor, guarde essa palavra. Deus, Ele não investe em quem não decide crescer. José é um exemplo disso. O José aqui, ele é o filho de Jacó, ele é amado pelo seu pai, porém ele é muito odiado dos seus irmãos. Porque ele é odiado dos seus irmãos, ele foi um menino traído na sua caminhada. Teve traição na sua caminhada, teve situações adversas que nós vamos caminhar um pouco, que Jesus está falando conosco e aplicando essa palavra ao nosso coração neste momento. Eu quero extrair dentro dessa palavra um princípio lindo. Que Deus, primeiro princípio, que Deus, Ele quer investir em pessoas que decidem crescer, mesmo em tempos difíceis ou ambientes difíceis. O ambiente não parecia muito favorável para o José, aonde ele estava. Não parecia, mas era a sua casa. Então ali, queira ou não, tem o papai e tem a mamãe que o protegia. Mas o primeiro princípio que eu observo aqui, quando José saiu, foi visitar os seus irmãos no campo, que eles pegaram ele, lançaram ele numa cova, queriam, alguns deles, até matar o próprio irmão. Vamos dar um fim na vida dele, para ele acabar com essa história, porque ele não é querido mesmo entre nós. E aí um deles se levantou e falou, não podemos matar o nosso irmão, vamos deixar nessa cova aqui, deixar ele aí, quem sabe ele morra por aí mesmo, vai levar um sumiço. Mas aí estava passando uma caravana de compradores, de mercadores, que compravam os escravos naquela época. E então planejaram, falou, que tal nós vender ele como escravo? E então tiraram dali, daquela cova, e falaram, opa, nós temos aqui um produto bom para vocês. Gostaram da figura do José, e então venderam José. E agora, para trazer a notícia para o seu pai, planejaram, mataram uma caça, tiraram a túnica, onde trazia também muita inveja para os seus irmãos, que o papai tinha dado para ele. Pegaram aquela túnica, pegaram o sangue da caça, sujaram toda a túnica do José e chegaram com a notícia ruim para o papai. Imagina agora em casa, os irmãos chegarem e o José não chegar, e a notícia olha, um bicho feroz pegou ele, e então teu filho tão amado não existe mais. Está aqui a prova, a capa suja de sangue. O pai com certeza ficou dilacerado. A Bíblia conta essa história. Mamãe também, a família ficou de luto naquele tempo. Mas o que acontece? O José já estava sendo levado para o Egito, para a casa do Potifar. Na casa do Potifar, porque era o trabalhar de Deus ele chegar lá, estou correndo por causa do tempo, ele chegando lá, mesmo numa situação complicada, porque ele chegou lá como um escravo. O Potifar olhou para esse menino e falou assim, gostei dele, uma aparência bonita, um menino saudável, ele pode trabalhar aqui nesta casa. E então o José, ele foi bem sucedido, mesmo num ambiente difícil, que era a casa do Potifar também. Não era um ambiente familiar, mas lá o Senhor deu graça para José, deu sabedoria para José, e ele foi bem sucedido como escravo, porque já era um menino que se posicionou lá atrás. E quem se posiciona, o Senhor direciona.
Quem se posiciona, o Senhor orienta, o Senhor dá para ele o caminho, o Senhor dá a visão para o José. E então era um processo que, na verdade, José precisaria passar. E quer saber que eu entendo aqui a aplicação na palavra para a minha vida? Eu creio que o Senhor queria também, porque o José foi criado um menino mimado. Um menino seu mais novo, muito mimado por seus pais e tudo. Então quando vem esse lado da família, vai crescendo um menino um pouco de orgulho, né? Não me toque aqui, não me toque ali. E então o Senhor precisava tratar a vida do José. E então mostrou para o José, mesmo ele como escravo, para poder quebrar, eu entendo isso. Para mim, a permissão de Deus para a vida do José foi: tu vai passar por isso, meu filho, porque esse orgulho ainda que tem no seu coração precisa cair, e você vai servir com excelência, mesmo sendo escravo na casa do homem lá do Egito, de quem governa. E então a Bíblia diz que o José foi, mas ele foi bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Então posso dizer que Deus decide investir em pessoas que querem crescer, mesmo em ambientes que não sejam tão próprios. Esse ambiente não é tão legal para mim. Então escute uma palavra aqui: Deus quer que você cresça mesmo no ambiente onde você está agora. Sabe aquela empresa que Deus te colocou lá? Ele quer que você cresça, quer que o nome dele seja exaltado sobre aquele lugar. Sabe por quê? Tem alguém lá que o Senhor precisa alcançar. Eu disse aqui no início da fala, da mensagem, que Deus primeiro ele usa pessoa como você, depois ele usa você para tocar em outras pessoas. Então trabalhar de Deus é lindo. Para você, na verdade, que está experimentando com mais profundidade o que é o reino de Deus de verdade aqui. Às vezes precisamos sim adquirir do Senhor um comportamento melhor, porque às vezes o nosso comportamento ele ainda não dá um bom testemunho do que o Senhor quer que a tua vida seja na presença dele. O Senhor ele quer trabalhar em você, que a tua fala melhore, sabe, o teu abraço melhore, o teu olhar para as pessoas melhore. O Senhor ele é especialista em trabalhar com essas pessoas. Então quero dizer, dentro deste ambiente aqui difícil para José, mesmo não sendo tão familiar, mas ele decidiu fazer tudo com excelência, tudo com responsabilidade e também tudo com integridade. Eram as qualidades que esse menino já tinha adquirido dentro de casa. Então quero dizer para vocês, para todos nós, mesmo num trabalho injusto, mesmo diante de uma família complicada, mesmo diante de uma igreja, eu posso dizer, imperfeita, porque não existe igreja perfeita. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Tu vai encontrar alguém aqui que ainda não está, né? E aí, mesmo diante de uma igreja imperfeita, você será excelente naquilo que você vai fazer. Você será uma pessoa, com certeza, bem sucedida, porque você tem responsabilidade naquilo que você faz. O homem de Deus, a mulher de Deus, que já recebeu a visão do céu, eu quero te dizer que o Espírito Santo é quem direciona todas as coisas. Ele não vai deixar você ficar embaraçado em qualquer teia de aranha, em qualquer situação, porque tudo que o inimigo quer tirar da gente é a nossa visão, o nosso foco, porque tirando isso o propósito também vai embora. Mas eu quero te dizer, tenha postura, mesmo sendo um ambiente difícil onde você está, porque o que está dentro de você, o que você já carrega, é muito valioso, é muito especial. Então escute-me por favor. O segundo princípio é que Deus investe em pessoas que decidem crescer também em caráter. Bendito seja o nome do Senhor. É algo, na verdade, que a gente vê que a beleza, o carisma que José tinha, e a Bíblia diz que ele era um jovem que chamava muito a atenção,
chamou a atenção de Potifar. Mas o caráter que esse menino tinha, mesmo sendo tão jovem, eu estou dizendo que começou com a idade de 17 anos, mesmo sendo um menino tão jovem, mas o caráter que ele tinha era assim, de se manter íntegro na presença do seu Deus, mesmo diante das oportunidades que ele encontrou na casa do Potifar. A mulher do próprio Potifar se engraçou dele e começou a olhar para ele diferente. A mulher do governo, a mulher que estava lá, falou: rapaz, esse menino aqui, eu posso então tirar um proveito dele também. E então fez umas propostas muito indecentes para o José, para aquele jovem, aquele menino que era escravo. Escute, o escravo não tinha muita opinião não. O escravo não tinha que decidir não, ele não podia decidir nada por ele. Ele tinha que falar: sim senhor, sim senhora. Era o escravo, simplesmente não era simplesmente um empregado qualquer. Mas quer saber a postura do José? Quando de repente o plano surgiu para ele de ataque contra a vida dele, que ele percebeu que ia manchar a vida, a reputação, o caráter dele, ele correu. Ele disse: não senhora, eu não posso fazer um ato como este de jeito nenhum. Eu mantenho, na verdade, a fidelidade ao meu Senhor, que me colocou aqui neste lugar. Jamais farei isso. E então ela ficou chateada, não tentou somente uma vez, mas várias vezes. E teve uma oportunidade que ela falou: eu vou agarrar então você. E agarrou mesmo as suas vestes, e então arrancou as suas vestes, e ele saiu correndo. E quando saiu correndo, ela armou um plano para ele e disse: olha, esse menino, esse escravo, ele tentou então me atacar, e logo a palavra daquela mulher foi o suficiente para colocar ele na cadeia. E eu sempre falo que tem situações que a gente encontra na nossa caminhada, porque alguém está na cadeira, tem o poder, tudo. E às vezes ela tem poder, às vezes, para nos colocar em lugares, em situações muito difíceis. Mas eu quero te dizer: não negocie a tua aliança que você tem com teu pai. Independente da proposta que vem sobre você, do ambiente que está preparado para ti, homem de Deus, mulher de Deus. Em outros tempos, qualquer outra pessoa, sem o caráter que José tinha, não teria perdido a oportunidade. E talvez teria feito ali um estrago enorme na vida familiar de quem governava aquele lugar. Mas quero dizer que o menino, o caráter dele, libado de José, se manteve a postura. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Coisa boa é quando nós sabemos e temos convicção, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante daquilo que se levantam e falam contra nós. Escute, você não é resultado daquilo que as pessoas falam que você é. Você é tudo aquilo que o céu fala que você é. Porque na verdade existem pessoas que te observam, pessoas que sondam a tua vida e sabem. E pode ter certeza, diante deste mundo que você vive, tem aqueles que se levantam como os irmãos do próprio José. Os maiores inimigos que ele encontrou foi dentro de casa. E olha o olhar interessante das pessoas, para a mesma pessoa. O pai olhava para José e via nele, sabe o quê? Um filho amável, um filho adorável. Os irmãos olhavam para o mesmo José, que o pai o amava, fala: esse menino aqui é de ouro, esse menino aqui. Os irmãos olhavam para a mesma pessoa e falavam: rapaz, isso aqui não vale nada, esse menino aqui, se nós pudermos, a mesma pessoa. Os mercadores, os compradores olharam para José, olha só, para a mesma pessoa, e observaram nele uma pessoa maravilhosa para faturar uma grana em cima dele, um bom escravo. Observaram ele como uma mercadoria. Já o Potifar, o homem poderoso, a família olhou para José: opa, esse vai ser um bom mordomo aqui em casa, um bom escravo. Mas Deus já olhava
o José, que conhece o início, o meio, a trajetória todinha, o processo que nós estamos passando. Deus já olhava para José e via ele como um excelente governador daquele lugar. Um homem que Deus iria usar para abençoar e tocar vidas. Escute-me, resultado, porque o tempo foi embora. Depois nós continua nas semanas seguintes. Escuta. O trabalhar de Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes o que Deus faz hoje, nós não estamos entendendo, mas o final Ele já sabe. O que Ele quer de você? Integridade, um caráter elevado, uma postura. Escute, o reino de Deus, Ele não tem dificuldade para você se envolver nele, querido. O reino de Deus não te deixa dúvida. Não, será que é a vontade do Senhor eu fazer? Não, o Senhor já te chamou. O Senhor já te colocou aqui neste lugar, está te plantando uma palavra de ânimo, dizendo: olha, meu filho, eu preciso primeiro completar a obra na sua vida, e depois você vai tocar em muitas outras pessoas deste lugar. Tem famílias aqui que vão ser curadas, vão ser estruturadas para tocar na vida de outras famílias, porque precisam, é muito urgente. Então se posicione, por favor. Deus, Ele quer fazer, e é agora, não é o amanhã, o tempo é agora. Então guarde esses princípios em nome de Jesus. Diga não a tudo aquilo, na verdade, que você observa que vai te afastar da presença do Senhor. Diga não aos pratos do inimigo que coloca à tua frente, e logo o Espírito Santo vai dizer: não coma deste prato, não sente nesta mesa, porque não convém para você. O que eu tenho para você é muito melhor, é muito maior. O Senhor quer fazer, e você vai vendo o Senhor usando cada um dos nossos irmãos. O projeto que Deus tem nessa igreja é lindo, começando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então, por favor, olha, eu digo sempre para aqui as crianças, os adolescentes da nossa igreja: escute, se dediquem ao estudo. Quer ver um futuro brilhante? Se dediquem ao estudo. Vai lá, são oportunidades que vêm para você. Entrega de verdade nisso. Daqui a pouco a formatura vem, o conhecimento é da vontade do Senhor que você cresça em graça e em conhecimento. Escuta, os dois andam juntos. Graça e conhecimento. Conhecimento se busca onde? Aonde que nós vamos adquirir o conhecimento? Escuta, onde? Então, por favor, vamos, aproveite a vida, o tempo que Deus está dando para vocês. Sabe por quê? Porque aqui amanhã serão os melhores juízes dessa nação, sairão desta casa. Os médicos, sabe, os médicos que vão, na verdade, Deus vai dar para ele, vamos lá, a cura daquela doença que nem existe ainda. Deus pode usar a vida desses meninos aqui, mostrar para eles e entregar para eles. Eu acredito nisso. Agora, o que precisa? A gente se posicionar. Porque não dá, tem gente que não quer, na verdade, passar por esse processo do crescimento. Escute, crescer dói. Pastora Rosana está aqui, desculpa usar a senhora como exemplo, voltou a estudar. Diga amém, igreja. Sabe por que estudar? É lá onde se busca o conhecimento. Glória a Deus, parabéns. Às vezes passa a semana inteira sem estar aqui conosco aqui, aos domingos sim, recebendo de Deus, mas por favor se posicione. Vamos lá, está na hora, projete algo na sua vida, tenham coragem. O projeto que Deus tem para vocês é extraordinário, e Deus usa quem quer fazer, Deus usa quem quer dar, quem quer se posicionar, por favor. A bênção é para todos nós neste lugar, e eu sei que Ele vai fazer muito, primeiramente na tua casa, na sua vida, e depois através de você. Fique de pé, por favor, porque o tempo já terminou. Glória a Deus. E nós vamos continuar meditando nessa palavra em nome de Jesus. O terceiro princípio da vida de José escuta só, que Deus investe em pessoas que querem crescer em fidelidade nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E tem muita gente hoje, na verdade, que não se mostra muito prazeroso em poder servir e estar nas pequenas coisas. Escute, o que Deus fez na vida de José, e que hoje nos inspira
Deus acrescentando graça na vida daquele menino, e Ele quer acrescentar mais graça ainda na vida de quem é fiel. Sabe, aquela pequena coisa, a pequena oportunidade que você recebeu, seja na tua área secular, mas olha essa posição que foi oferecida para mim, aqui na empresa, no trabalho, poxa, eu merecia algo melhor. Honre aquilo que você está recebendo. Se você for fiel nesse pouco, pode ter certeza, você será bem sucedido, e tem alguém te observando, e Deus com certeza direcionando, porque Deus é quem governa tudo, irmãos. Grava essa palavra: Deus é quem governa todas as coisas. Toda a sua vida quem governa é Ele. A tua casa, os teus projetos que já foi gerado ao teu coração, quem governa é o Senhor. É Ele que quer fazer. Então seja fiel mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Poxa, mas parece ser tão simples. Não, eu não vou ficar. Aí para servir na porta ali, imagina. Eu preciso usar outra parte mais de holofote. Escuta, Deus não dá palco para ninguém, porque Ele quem deve ser glorificado e exaltado em todo o tempo. Ele quer ver na verdade o servo, a serva servindo. Está lá na porta, está lá, dando o melhor que ele tem para poder tocar as vidas. É nos ministérios aqui mesmo que vocês parecem não ver. E olha o que Deus está fazendo agora com a igreja da criança, como está fazendo com os adolescentes e assim por diante. Deixa eu falar para vocês: sirva com excelência. Você não deve na verdade fazer simplesmente, porque ninguém está me vendo, eu não vou fazer. Se manifeste e faça. Eu não vou orar porque não tem ninguém orando. Ore porque Ele está vendo tudo. Quem tem que ver é o Senhor sobre a tua vida. Seja fiel, mantenha esses princípios sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Eu oro sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor direcione poderosamente toda a tua trajetória, meu irmão. A Igreja Céu, ela caminha agora para 3 anos que nasceu nesta cidade. E o que o Senhor quer fazer neste lugar é que esses missionários, essas missionárias, sim, estejam prontos já. Dê a legalidade para Jesus fazer primeiro na tua vida, meu irmão. A tua fala vai ser melhor, o teu comportamento vai ser melhor. Tu nunca vai mais abrir a tua boca aqui para desanimar a vida de ninguém. Vai sentar porque sai ali no corredor. Não, mano, nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. As coisas não estão ajustadas, a prisão está ali pronta para receber vocês. O cenário não está legal, as acusações são grandes, mas tudo aquilo que estão falando não é o que você é o céu que está falando sobre tudo na sua vida, meu irmão. Mantenha a postura, não baixe a tua cabeça, faça uma avaliação. Eu sou essa pessoa que fala? Eu sou esse José aí que na verdade não sou. Então mantenha a cabeça erguida e deixa o Espírito Santo trabalhar. Tem lugares que você não deve colocar a tua mão. Se é espiritual, meu irmão, você deve ir até certo ponto. E tem situações que você deve só colocar nas mãos de Jesus e deixa Ele governar, porque ninguém toca em você se Ele não permitir. Ninguém toca na sua vida. Escuta, e o Senhor trata, e trata rapidamente. O tempo do Senhor é perfeito sobre nós. Agora, se está passando no deserto como o José passou na prisão, não reclama não. Se você está caminhando e as coisas não estão acontecendo, não reclama não. Se na casa que você está, no tempo que você está agora com a família, as coisas não estão legal, ainda não está conforme deseja o teu coração, ainda precisa ser ajustado, não reclame. Que tal você se posicionar e dizer: Jesus, a minha vida é tua, a minha casa é sua, minha empresa é sua, meu trabalho que o Senhor me deu é teu, Senhor. Eu quero só honrar o teu nome, me ajuda a melhorar na fala, no comportamento, na atitude. Que de mim saia palavras, escute, de mim saia palavras que eu possa levantar quem está caído. Tudo que o Espírito Santo quer, irmão, escuta só, é que você na verdade seja instrumento para socorrer alguém que está morrendo, perecendo. Escute, quando você encontrar alguém desistindo, caindo, mesmo sujo na lama, seja um instrumento de Deus para ajudar o processo daquela pessoa a ela se limpar na presença do Senhor. Está na hora de nós levar
a graça que está na sua vida, né? Que é Jesus, para outras pessoas. Deixar as sentenças, as acusações de lado, por favor. Se essa pessoa está tropeçando, caindo, a Bíblia diz que você deve então ajudar a socorrer essa pessoa. Mostre o caminho para ela, mostre mesmo, se levante como mulher de Deus. Eu oro sobre você, com você neste momento agora. Vamos orar juntos, vamos. Senhor, muito obrigado por essa noite linda. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta quinta-feira, Senhor. Obrigado por o Senhor ter falado ao meu coração também, Pai, essa palavra, sim, Senhor, está aqui fervendo dentro de mim, Senhor. Pai, toda esta igreja com certeza está aqui, Senhor, e se posiciona. Olha agora para os nossos irmãos, Senhor. Eu oro por nossos pastores, eu oro, Pai, por todas as pastoras dessa igreja, a liderança, Senhor, aqueles que pastoreiam os ministérios. Senhor, a liderança precisa estar sempre de cabeça erguida, indo bem, Senhor. O ânimo, a alegria do Senhor sobre a sua vida. Senhor, renova as suas forças. Pai, mesmo nos tempos adversos, Senhor, mostra para nós, Pai, sim, Senhor, o compromisso desta igreja, aonde nós devemos chegar, Senhor. Mostra para cada um de nós aqui, para cada família nossa. Nós vamos tocar em crianças, Senhor. Crianças serão restauradas, crianças serão tomadas por Ti, Senhor. O coração dela será cheio do Senhor. Sim, ela crescerá em graça e em conhecimento. Os nossos adolescentes que se dedicarão, Senhor, jovens comprometidos, apaixonados pelo reino, jovens com fome de Ti, com sede de Ti, Senhor. Nós oramos, Pai, por pais aqui, Senhor, que se posicionam, Pai, para poder direcionar a sua casa, as suas famílias. Nós oramos por esse pai que mesmo nesse tempo adverso está em desânimo, Senhor, querendo desistir da missão que o Senhor entregou em suas mãos. Pai, a esta mulher, a esta mãe, a essa esposa, Senhor, olha para o coração dessa irmã, desse irmão, Senhor, oro por ela, renova a tua filha, o coração dela, mostra para ela que o Senhor é quem governa, quem está no comando de todas as coisas. Que esse processo, sim, Senhor, é somente para nos trazer mais estrutura para aquilo que o Senhor quer fazer. Sim, Senhor, deserto não é do inimigo, deserto é do Senhor. Deserto é escola, deserto é pedagógico, é o Senhor querendo nos ensinar o caminho, o momento, o processo, porque nós vamos viver um propósito lindo na Tua presença. Então, que haja crescimento neste lugar, crescimento na sua vida emocional, crescimento na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Crescimento é o que o Senhor quer nos dar para este lugar, Senhor. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Se alguém diz que você não vai fazer, Jesus chega e fala para você: tu vai fazer. É da vontade do Senhor que você cresça. Escuta, é